A mansão de Greenwich, Connecticut, sempre pareceu uma fortaleza de vidro e mármore. 42 quartos, 7 banhões, vista para o Long Island Sound. Mas naquela quinta-feira, quando Marcus Whitmore estacionou seu Bentley na entrada sem avisar ninguém, o que ele viu através da janela do segundo andar fez seu coração parar. Seus filhos, Riley, Oam e Sophie, os trigêmeos que não falavam há 18 meses, estavam sentados em círculo no chão e sorriam. Impossível! Marcus piscou, certo de que estava vendo coisas. 22 especialistas, 4 milhões de dólares em tratamentos de 17 babás demitidas. Nada tinha funcionado. Nada tinha sequer arranhado o silêncio que engolira suas crianças desde que ele não conseguia pensar nisso. Não agora. Mas ali, através do vidro, algo estava acontecendo. Algo que desafiava tudo o que médicos, terapeutas e especialistas de Yale haviam dito ser impossível. E no centro do círculo, com um sorriso que parecia irradiar luz própria, estava uma mulher que Marcus nunca tinha visto antes. Quem era ela? Como ela conseguiu o que ninguém mais conseguiu? E por quê? Naquele exato momento, Marcus sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. 3 semanas antes, Marcus Whitmore estava no pior dia de sua vida profissional. E isso dizia muito, porque ele tinha construído um império de tecnologia do zero, sobrevivido a 3 crises financeiras e enterrado concorrentes que pensavam poder destruí-lo, mas perder o contrato Ashford. Isso doía de uma forma que números não conseguiam expressar. Senhor Whitmore, a voz do seu assistente, Derek, soou pelo interfone do escritório no 47º andar de Manhattan. Madame Rousseau ligou novamente. É a 5ª vez hoje. Marcus fechou os olhos. Madame Rousseau, a 18ª babá, francesa, credenciais impecáveis. Trabalhara para a família real de Mônaco. 3 semanas em sua casa e ela estava pedindo demissão, como todas as outras. Diga que estou em reunião. Ela disse que é urgente. Sobre as crianças. É sempre sobre as crianças, Marcus pensou, mas não disse em voz alta. Ele desligou o interfone e olhou para a fotografia emoldurada em sua Mesa Catherine Linda Bibranta morta. 2 anos. Já faziam 2 anos desde o acidente. O Uber que perdeu o controle na 5ª Avenida. A chuva. O impacto. Catherine tinha saído para comprar cupcakes de aniversário para os trigêmeos. Eles completariam 5 anos. Ela nunca voltou para casa. E os filhos de Marcus, que antes enchiam a mansão com risadas e correria, simplesmente pararam. Pararam de falar. Pararam de brincar. Pararam de ser crianças. Riley, a mais velha por 4 minutos, costumava cantar músicas inventadas. Agora seus olhos verdes apenas seguiam as pessoas, analisando, julgando, encontrando todos insuficientes. Owen, o do meio, era o palhaço. Fazia vozes engraçadas. Imitava desenhos animados. Sua última palavra foi mamãe, sussurrada 3 dias depois do funeral. Sophie, a caçula, sempre fora grudada em Catherine, dormia com o rosto enterrado no pescoço da mãe. Depois do acidente, ela começou a arrancar os próprios cabelos. Pequenas mecas loiras espalhadas pelo travesseiro todas as manhãs. 18 meses de silêncio. 18 meses assistindo seus filhos desaparecerem diante de seus olhos. O telefone tocou novamente. Marcus atendeu. Monsieur Whitmore. A voz de Madame Rousseau era rígida. Eu não posso mais. Sophie me mordeu hoje. Novamente. Owen jogou sua comida em mim. E Riley? Ela pausou. Riley me olha como se soubesse exatamente como me destruir. Eles têm 6 anos. Madame Rousseau? Não. Eles são algo mais. Algo que não sei lidar.
Sua voz quebrou. Sinto muito. Vou embora. Amanhã de manhã. Marcos desligou sem se despedir. 17, agora 18. Ele olhou para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas. Milhões de problemas que ele poderia resolver com dinheiro. Mas seus próprios filhos, eles estavam além do seu alcance. Além de qualquer alcance. Sua secretária, Amanda, bateu na porta. Senhor Whitmore, tem uma mulher na recepção. Diz que está aqui para a vaga de babá. Marcos franziu a testa. Não agendamos nenhuma entrevista hoje. Eu sei. Mas ela disse. Bem, ela disse que foi enviada. Enviada por quem? Amanda hesitou. Ela disse que foi Deus que a enviou. Marcos quase riu. Quase. Mas então pensou em Hailey, Ohan e Sophie. Sozinhos naquela mansão enorme, com uma babá que os temia. Pensou nas noites em que chegava em casa e encontrava os três encolhidos, juntas no closet de Catherine, segurando as roupas dela como se fossem botes salva-vidas. Mande ela subir. 3 minutos depois, a porta se abriu. Ela não era o que Marcos esperava. Nada nela gritava babá de elite. Devia ter uns 40 e poucos anos, pele marrom profunda, cabelos grisalhos presos num coque simples, vestido azul marinho limpo, mas claramente antigo, sapatos confortáveis, mãos calejadas, mas eram os olhos castano escuros, profundo gentis, de uma forma que Marcos não via há muito tempo. Senhor Whitmore. Sua voz era suave. Sotaque do sul profundo, Alabama, talvez, ou Mississippi. Meu nome é Esther May Johnson. Marcos não se levantou. Minha secretária disse que Deus te enviou. Sim, Senhor, enviou. Você tem referências? Não do tipo que o Senhor está acostumado. Ela colocou uma bolsa de pano, surrada na cadeira ao lado. Trabalhei cuidando de pessoas a vida toda. Idosos, doentes, crianças feridas, mas nunca para famílias como a sua. Marcos cruzou os braços. Então por que está aqui? Porque suas crianças precisam de mim simples, direto, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você nem conhece minhas crianças. Não preciso conhecer para saber que estão quebradas. E que o Senhor também está. Ela disse isso sem julgamento. Apenas fato. Marcos sentiu raiva borbulhar. Quem essa mulher pensava que era? Eu não tenho tempo para. Suas crianças não falam há 1 ano e meio, desde que a mãe delas morreu. Esther o interrompeu gentilmente. Já passou por 17 babás. Gastou milhões em especialistas. Nada funcionou, porque o Senhor está tentando consertar feridas com dinheiro. Mas dor não se compra nem se vende, Sr. Whitmore. Ela só cura com amor. O silêncio na sala era pesado. Como você sabe tudo isso? Marcos perguntou. Voz baixa. Vi o anúncio de emprego online. Pesquisei seu nome. Li sobre o acidente. Ela pausou. E Deus colocou seu rosto na minha mente durante a oração. 3 manhãs seguidas. Não dá para ignorar esse tipo de chamado. Marcos deveria rir. Deveria mandá-la embora. Mas algo na voz dela, na quietude dela, o fez hesitar. Você tem filhos, Esther? Os olhos dela se suavizaram com dor antiga. Tive uma menina. Grace. Ela tinha 7 anos quando Deus a levou. Leucemia. Sinto muito. Eu também. Todos os dias, ela respirou fundo. Mas foi a Grace que me ensinou que amor não acaba quando alguém parte. Ele se transforma, se multiplica e precisa de lugar para ir. Marcos olhou para ela por longo tempo. Essa mulher era louca, completamente louca. Nenhuma credencial real, nenhuma experiência com crianças traumatizadas, apenas fé. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava, porque razão e ciência tinham falhado espetacularmente. Quanto você quer ganhar? Que o Senhor
achar justo. Isso não é resposta. Não estou aqui pelo dinheiro, Sr. Whitmore. Estou aqui porque 3 crianças estão sofrendo. E eu sei o que é perder alguém que você ama mais que respirar. Sua voz era firme, mas gentil. Então me dê o que quiser. Ou não me dê nada. Eu ainda vou aparecer. Marcos não sabia se devia admirá-la ou mandá-la fazer avaliação psiquiátrica. Madame Rousseau, sai amanhã de manhã. Se você quiser começar, posso começar agora? Agora. As crianças não deveriam esperar mais um dia. E foi assim que Esther May Johnson, uma mulher que Marcos conhecia há exatos 7 minutos, entrou em sua vida. Ele não sabia ainda, mas acabara de deixar um milagre atravessar sua porta. A mansão de Greenwich ficava a 90 minutos de Manhattan. Marcos dirigiu em silêncio absoluto, Esther sentada ao lado dele, olhando pela janela, mãos cruzadas no colo. Bonito por aqui? Ela comentou quando passaram por propriedades com portões de ferro e jardins imensos. É mais solitário. Marcos apertou o volante. Ela não estava errada. Quando chegaram, o sol já começava a se pôr. A mansão se erguia contra o céu, alaranjado, moderna, angular ambidro e concreto. Catherine sempre brincou que parecia uma escultura habitável. Marcos detestava agora. Era fria demais, silenciosa demais. Nada como o apartamento aconchegante em Boston, onde os trigêmeos nasceram. Onde Catherine e ele ficavam acordados a noite toda, revezando mamadeiras. Exaustos, mas felizes. Ele estacionou e Esther desceu devagar, pegando sua bolsa surrada. Senhor Whitmore. Madame Rousseau desceu as escadas da frente como se estivesse fugindo de um incêndio. Graças a Deus o senhor chegou. As crianças estão impossíveis hoje. Recusaram todo o alimento. Owen quebrou 3 pratos. Sophie, está tudo bem, Madame Rousseau. Esta. Ela vai assumir daqui. A francesa olhou Esther de cima a baixo, mal disfarçando o desdém. Ela. Mas o senhor não fez verificação de antecedentes? Referências? Ela nem parece. Eu decido quem parece o que na minha casa. Marcos cortou friamente. Pode ir. Seus pertences serão enviados amanhã. Madame Rousseau abriu a boca, fechou, pegou sua maleta e saiu sem olhar para trás. Esther observou tudo em silêncio. Elas sempre agem como se eu fosse cruel por demiti-las. Marcos murmurou. Mas elas desistem. Todas desistem. Porque não sabem olhar além do comportamento. Esther começou a subir os degraus. Crianças feridas não pedem ajuda com palavras. Pedem com raiva, com silêncio, com testes. Marcos a seguiu para dentro. A casa estava silenciosa, muito silenciosa. Onde eles estão? Ele perguntou a Harold, o mordomo, um homem de 60 e poucos anos que trabalhava para a família há uma década. No quarto dele, senhor. Como sempre. Marcos suspirou. Vou apresentá-los a Esther, com todo respeito. Senhor Whitmore. Harold hesitou. Eles já expulsaram a última babá hoje. Talvez seja melhor esperar até amanhã. Não dá para esperar mais, Esther disse gentilmente. E começou a subir a escada. Marcos e Harold trocaram olhares. Então, seguiram. O quarto dos trigêmeos ficava no 2º andar. Era do tamanho de um apartamento inteiro. 3 camas, área de brinquedos, estante cheia de livros que ninguém lia, brinquedos caros que ninguém tocava. Marcos bateu na porta. Silêncio. Ele abriu devagar. Riley, Owen e Sophie estavam sentados no chão, costas contra a parede oposta, ainda vestidos com as roupas do dia. Riley de calça jeans e blusa rosa. Owen de moletom azul. Sophie de vestido amarelo manchado de comida. Os 3 olharam para Marcos. Então,
Para Esther, seus olhos, tão parecidos com os de Catherine, eram vazios, guardados. Oi, crianças! Marcos tentou sorrir. Esta é Esther. Ela vai ficar com vocês por um tempo. Nenhuma reação. Esther deu um passo à frente. Harold sussurrou. Cuidado. Riley morde. Mas Esther não pareceu ouvir. Ela se abaixou lentamente, até ficar na altura deles. Não muito perto, respeitando espaço. Oi, bebês. Ela disse suavemente. Meu nome é Esther May, e eu sei que vocês já viram muitas pessoas como eu entrando e saindo, mas vou dizer uma coisa. Ela pausou. Eu não vou a lugar nenhum. Owen piscou. Apenas isso. Vocês devem estar cansados. Esther continuou. Cansados de adultos que prometem coisas e quebram promessas. Cansados de gente que não entende. Cansados de doer. Sua voz era como mel morno. Mas eu entendo. Porque eu também já doí. Muito. Tanto que achei que nunca ia parar. Sophie inclinou a cabeça. Apenas 1 milímetro. Então não precisa falar comigo se não quiser. Não precisa confiar em mim agora. Mas vou estar aqui. Todas as manhãs, quando acordarem. Toda noite, antes de dormir. E vou amá-los do mesmo jeito. Riley estreitou os olhos, testando, procurando mentira. Esther apenas sorriu. Pequeno, genuíno. Então, ela se levantou. Vou fazer o jantar. Quem tiver fome, pode descer. E saiu do quarto. Marcos ficou congelado. Foi isso? Ela nem tentou abraçá-los, fazer perguntas, forçar conexão. Ele olhou para os trigêmeos. Eles se olharam. Algo passou entre eles. Comunicação silenciosa, que Marcos nunca conseguia decifrar. Então, Riley levantou. Owen a seguiu. Sophie, depois de hesitar, também. E os três desceram a escada. Marcos não acreditou no que estava vendo. Na cozinha, Esther já tinha tirado panelas e começado a trabalhar. Ela cantarolava baixinho. Um hino. Marcos reconheceu vagamente. Amazing Grace. Os trigêmeos pararam na entrada da cozinha. Observando Esther, olhou para eles. Podem sentar ali se quiserem. Ela apontou para a ilha de mármore. Ou podem ficar aí. Tanto faz. Eles ficaram parados por 3 minutos inteiros. Então Riley subiu num banquinho. Owen e Sophie fizeram o mesmo. Esther sorriu, mas não comentou. Apenas continuou cozinhando. Vou fazer frango frito. Ela disse casualmente. Purê de batata, feijão verde e torta de pêssego se ainda tiver espaço. Ela pausou. Minha Grace adorava torta de pêssego. Marcos viu Sophie inclinar a cabeça de novo. Grace era minha filha. Esther continuou voz suave, mas firme. Ela tinha cabelo cacheado como você, Sophie. E sorria como você, Owen. E era brava como você, Riley. 3 pares de olhos fixos nela. Ela ficou doente. E eu rezei muito. Pedi a Deus para curá-la. Mas ele tinha outros planos. Esther limpou as mãos num pano de prato. E quando ela partiu, eu fiquei tão brava, tão triste, não falei com ninguém por meses. Owen piscou rápido. Lágrimas. Marcos não tinha certeza. Mas sabe o que Grace me ensinou? Que amor não vai embora só porque a pessoa vai. Amor fica e procura novos corações para aquecer. Esther olhou para eles. Realmente olhou. Então parte do amor que eu tinha para dar para Grace, agora vocês têm, se quiserem. O silêncio na cozinha era profundo. Então Sophie escorregou do banquinho. Caminhou lentamente até Esther. Parou a 1 metro de distância e estendeu a mão. Esther a pegou. Gentil, firme. E Sophie, a menina que arrancava os próprios cabelos, que mordia e arranhava, que não tocava em ninguém há 18 meses. Encostou a cabeça no braço de Esther. Marcos sentiu algo quebrar dentro do peito. Ele cobriu a boca com a mão. Harold, ao lado dele,
limpou os olhos discretamente. Esther apenas acariciou o cabelo de Sophie. Eu sei, bebê. Eu sei que dói. E pela primeira vez em quase 2 anos, Marcos viu sua filha chorar. Não gritar, não ter birra, apenas chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo enquanto ela se agarrava ao vestido de Esther como se estivesse se afogando. Riley e Johan desceram dos banquinhos, caminharam até lá, e os 3, juntos, se agarraram a essa mulher que conheciam há 20 minutos. E Esther segurou todos, murmurando baixinho. Está tudo bem. Deixa sair. Eu aguento. Vocês não vão me quebrar. Marcos teve que sair da cozinha. Foi até o escritório. Fechou a porta. E pela primeira vez desde o funeral de Catherine, ele também chorou. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram só dor. Eram esperança. Os primeiros 3 dias foram estranhos. Esther se instalou no quarto de hóspedes, próximo ao dos trigêmeos. Acordava às 5 da manhã. Marcos a ouvia descendo para a cozinha, preparando café, cantarolando hinos. Às 6h30, ela subia e batia gentilmente na porta das crianças. Bom dia, bebês. Café pronto lá embaixo quando quiserem. No primeiro dia, eles não desceram. Esther comeu sozinha. Deixou pratos cobertos na mesa, caso mudassem de ideia. Depois, subiu e disse: vou lavar roupa. Se precisarem de mim, é só chamar. No segundo dia, Owen desceu. Ficou na porta da cozinha. Esther apontou para a mesa sem dizer nada. Ele sentou, comeu panquecas em silêncio. Quando terminou, voltou para o quarto. No terceiro dia, os 3 desceram. Marcos assistiu de longe, enquanto Esther servia ovos mexidos, bacon, torradas. Ela não fez perguntas. Não forçou conversa. Apenas deixou um rádio pequeno tocando música gospel baixinho. Riley olhou para o rádio. Então, para Esther, você gosta dessa música? Esther perguntou. Riley não respondeu, mas também não desviou os olhos. Eu canto para Grace. Ainda canto. Esther sorriu tristemente. Acho que ela ouve, de onde quer que esteja. Sophie colocou a mão no peito. Depois apontou para cima. Esther assentiu. Sim, bebê, sua mamãe também está lá. E ela ouve você. Owen mordeu o lábio. Seus ombros tremeram. Vocês sentem falta dela? Esther perguntou gentilmente. 3 cabeças balançaram. Sim. Ela sente falta de vocês também. Tenho certeza disso. Esther pegou a mão de Sophie. Mas ela quer que vocês sejam felizes. Quer que vocês riam, brinquem, vivam. Riley socou a mesa. Uma vez. Forte. Eu sei que parece impossível. Esther continuou calmamente. Eu sei que parece que ser feliz é trair ela. Mas não é, meu amor. Não é. Owen começou a chorar. Silenciosamente. Lágrimas caindo no prato. Esther se levantou, contornou a mesa e o puxou para um abraço. Ele se agarrou a ela como se estivesse caindo. Riley observou. Testando ainda. Mas Marcos viu quando seus olhos começaram a brilhar também. E Sophie simplesmente subiu no colo de Esther e enterrou o rosto em seu pescoço. Marcos precisou sair de novo. Ele foi para o escritório, olhou para a fotografia de Catherine. Eu não sei quem ela é. Ele sussurrou para a imagem. Mas acho que você a enviou. O telefone tocou. Trabalho. Sempre trabalho. Mas pela primeira vez em 2 anos, Marcos desligou sem atender. Seus filhos precisavam dele mais. Na primeira semana, estabeleceu-se uma rotina. 6h30. Café da manhã. Esther cozinhava. As crianças comiam em silêncio, mas comiam 8 horas. Tempo de aprender. Esther não tinha formação pedagógica, mas tinha algo melhor. Criatividade. Ela ensinava cores através de frutas, números através de sementes de feijão, letras através de música. 10 horas.
tempo de brincar. Esther levava os três para o jardim enorme que rodeava a mansão. Eles ainda não brincavam como crianças normais, mas observavam pássaros, tocavam flores, sentavam no sol. Meio-dia, almoço, sempre comida caseira, sempre feita com amor. 2 da tarde, tempo de silêncio. Esther aprendeu que as crianças ficavam sobrecarregadas facilmente. Então ela criou um tempo onde cada um podia ficar sozinho, ler, desenhar ou apenas existir. 4 da tarde, tempo de história. Esther contava histórias, algumas da Bíblia, algumas da própria vida, algumas inventadas. 6 da tarde, jantar. Se Marcos conseguisse chegar a tempo, ele comia com eles. Esther sempre guardava um lugar para ele. 8 da noite, banho e cama. Esther cantava, sempre cantava, e deixava a luz do corredor acesa. E lentamente, microscopicamente, coisas começaram a mudar. Sophie parou de arrancar cabelo. Owen começou a dormir a noite toda. Riley parou de morder. Eram pequenas vitórias, mas para Marcos eram milagres. Uma tarde, Harold chamou Marcos no escritório. Senhor Whitmore, precisa ver isso. Marcos seguiu até a janela que dava para o jardim dos fundos. E parou. Esther estava sentada na grama, os trigêmeos ao redor dela. E ela estava rindo, uma risada profunda, genuína. Owen tinha colocado uma margarida atrás da orelha dela. Sophie estava fazendo uma coroa de flores. Riley. Riley sorria. Não muito, apenas as pontas dos lábios curvadas. Mas era um sorriso. Quando foi a última vez? Harold perguntou baixinho. Marcos não conseguiu responder. Por quê? Não lembrava. Não lembrava da última vez que viu seus filhos sorrirem. Naquela noite, depois do jantar, Esther foi até o escritório de Marcos. Senhor Whitmore, posso falar com o senhor? Ele acenou para a cadeira. Claro. E por favor, me chame de Marcos. Ela sentou. Mãos no colo. As crianças estão progredindo. Eu sei. Eu vejo. É inacreditável. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Ela o olhou diretamente. Eles precisam do Senhor. Marcos piscou. Eu dou tudo que eles precisam. Comida, roupas, casa. Não estou falando disso. Esther se inclinou. Eles precisam do pai deles. Não do homem que paga contas. Do pai? Marcos sentiu a defensiva subir. Eu trabalho para dar uma vida boa para eles. Eu sei, mas eles não querem vida boa. Querem você. Ela pausou. Quando foi a última vez que o senhor sentou no chão e brincou com eles? Leu uma história apenas. Ficou? Marcos abriu a boca. Fechou. A verdade era brutal. Ele não lembrava. Eu não sei como. Ele admitiu finalmente. Voz baixa. Catherine era. Ela era boa nisso. Ela sabia como se conectar. Como fazê-los rir. Eu trabalho. É o que eu sei fazer. Trabalhar é fácil. Esther disse gentilmente. Amar é difícil. Especialmente quando dói. Mas eles precisam que o senhor tente. Marcos olhou para as mãos. Mãos que assinavam contratos de milhões. Mãos que construíram impérios. Mas mãos que tremiam quando tentava abraçar seus próprios filhos. E se eu não for suficiente? A voz dele quebrou. E se eu decepcionar eles também? Então, o senhor pede desculpas. E tenta de novo. Esther se levantou. Mas não tentar? Isso sim vai decepcioná-los. Porque eles já perderam a mãe. Não podem perder o pai também. Ela saiu antes que Marcos pudesse responder. Ele ficou sozinho no escritório, olhando para a fotografia de Catherine. Eu não sei fazer isso sem você. Ele sussurrou. Mas Catherine não estava lá para responder.
Então ele precisava aprender. Na manhã seguinte, Marcos acordou às 6. Desceu para a cozinha onde Esther já estava preparando o café. Posso ajudar? Ele perguntou. Ela pareceu surpresa, mas sorriu. Pode cortar as frutas. Eles trabalharam em silêncio. E quando os trigêmeos desceram, encontraram o pai e Esther lado a lado. Riley parou na entrada. Olhou para Marcos, depois para Esther, suspeitosa. Bom dia, Marcos disse. Voz incerta. Owen e Sophie se sentaram devagar. Riley continuou parada. Seu pai ajudou a fazer panquecas hoje. Esther disse casualmente. Ficaram boas. Marcos serviu 3 pratos. Colocou na frente de cada criança. Suas mãos tremiam ligeiramente. Riley finalmente sentou. Pegou o garfo, cortou um pedaço. Provou. E para o choque de Marcos, ela assentiu. Aprovação pequena, mas estava lá. Ele sentiu o peito aquecer. Depois do café, Esther anunciou. Hoje vamos ao parque. Marcos hesitou. O parque público? Sim. As crianças precisam de outras crianças. Ar fresco, normalidade. Mas eles não interagem com ninguém. Ainda não. Mas vão. Esther começou a arrumar os pratos. Quer vir? Marcos olhou para o telefone. 3 reuniões agendadas. 2 e-mails urgentes. E 3 crianças que precisavam dele. Eu vou. O parque era pequeno, local, cheio de mães com carrinhos de bebê e crianças correndo. Os trigêmeos agarraram as mãos de Esther, os 3 juntos, observando tudo com olhos grandes. Uma menina de uns 7 anos passou correndo, rindo. Sophie a seguiu. Com um olhar, quer brincar com ela? Esther perguntou gentilmente. Sophie balançou a cabeça. Não. Tudo bem, podemos só sentar e observar. Eles sentaram num banco, Marcos, ao lado de Esther. As crianças aos pés deles, na grama. Isso é progresso? Marcos perguntou baixinho. Isso é cura, Esther observou as crianças. Cura não é linear. Tem dias bons e ruins, mas cada dia, fora daquele quarto escuro, é vitória. Owen apontou para o balanço. Vazio. Quer tentar? Marcos perguntou. Owen olhou para ele. Depois para o balanço. Hesitante. Assentiu. Marcos sentiu o coração acelerar. Ele se levantou, pegou a mão de Owen. Juntos, caminharam até o balanço. Owen sentou. Marcos ficou atrás. Empurrou gentilmente. Frente atrás. Frente atrás. E então, algo milagroso aconteceu. Owen riu. Não foi alto, não foi longo, mas foi uma risada real, genuína. Marcos quase parou de respirar. Lágrimas embaçaram sua visão. Ele olhou para Esther, que sorria com os olhos cheios d'água também. Riley e Sophie vieram correndo, queriam balanço também. E ali, naquele parque comum, com Esther observando e Marcos empurrando 3 balanços, algo começou a se curar. Não estava completo, não estava perfeito, mas estava começando. 3 semanas depois, Marcos chegou em casa mais cedo. Queria surpreender as crianças, mostrar que estava tentando, realmente tentando. Ele estacionou silenciosamente, entrou pela porta dos fundos e foi então que ouviu vozes de crianças. Marcos congelou. Impossível. Os médicos disseram que o trauma era profundo demais, que mesmo se falassem novamente, levaria anos de terapia. Que ele caminhou devagar até a sala de estar e parou na porta. Os trigêmeos estavam sentados em círculo no chão. Esther no centro. E eles estavam falando. E então Riley perguntou, voz rouca de falta de uso, mas clara. O que aconteceu com o leão? O leão não comeu Daniel. Esther respondeu, sorrindo. Porque Deus enviou um anjo para fechar a boca deles. Por quê? Owen
Perguntou. Sua voz. Marcos ouviu a voz do filho. Depois de 18 meses, porque Daniel tinha fé. Mesmo quando estava assustado, mesmo quando parecia impossível, ele confiou. Sophie estava deitada com a cabeça no colo de Esther. Mamãe tinha fé? O ar saiu dos pulmões de Marcos. Sim, bebê. Sua mamãe tinha muita fé. Então por que Deus não salvou ela? Riley perguntou. Não com raiva, com confusão genuína. Esther acariciou o cabelo dela. Às vezes Deus salva de um jeito, às vezes de outro. Sua mamãe está salva, meu amor. Só não do jeito que vocês queriam. Eu queria que ela ficasse. Owen sussurrou. Eu sei. Eu também, Sophie adicionou. Eu também, Riley disse, voz quebrando. E então as três começaram a chorar. Não silenciosamente dessa vez. Alto, profundo. Anos de dor saindo em soluços. E Esther segurou as três, deixando-a chorar, murmurando. Deixa sair. Deixa sair. Está tudo bem. Eu tenho vocês. Marcos não aguentou. Ele entrou na sala, caiu de joelhos ao lado do círculo. E as crianças olharam para ele. Olhos vermelhos, faces molhadas. Pá, pá, pá. Sophie sussurrou. Foi a primeira vez que ele ouvia essa palavra em quase 2 anos. Estou aqui, ele disse, voz quebrada. Estou aqui e não vou embora. Riley hesitou. Então ela se jogou nos braços dele. Owen e Sophie logo atrás. E Marcos segurou seus 3 filhos, enquanto eles choravam pela mãe que perderam, pela dor que carregavam, pelo tempo que passaram em silêncio. Esther colocou a mão no ombro dele, firme, suportiva. Vocês vão ficar bem, ela sussurrou. Todos vocês. E ali, no meio da sala de estar, de uma mansão fria, em Greenwich, com uma mulher que conheciam há menos de um mês, uma família começou a se reconstruir. Mas a jornada ainda não tinha acabado, porque em 2 dias algo aconteceria que testaria tudo que tinham conquistado. Os próximos dias foram mágicos. As crianças não pararam de falar. Era como se uma barragem tivesse rompido. Elas faziam perguntas sobre tudo: cores, animais, estrelas. Deus, a mamãe. Sempre a mamãe. Ela está feliz no céu? Sophie perguntou durante o café da manhã. Muito feliz, Esther respondeu. E muito orgulhosa de vocês. Como você sabe? Riley desafiou. Sempre cética. Porque se eu fosse a mamãe de vocês, estaria orgulhosa também. Esther sorriu. 3 crianças corajosas que sobreviveram à coisa mais difícil do mundo. Perder a mamãe? Owen perguntou baixinho. Sim. Marcos observava essas conversas do outro lado da mesa. Ainda não sabia como participar totalmente, mas estava aprendendo. Devagar. Uma noite, ele tentou ler uma história antes de dormir. Os 3 se aconchegaram na cama de Riley. Marcos sentou na beirada. Qual história vocês querem? A do leão. Owen disse imediatamente. Como Esther conta. Marcos pegou a Bíblia infantil. Começou a ler sobre Daniel, mas sua voz era monótona, sem vida. Não tinha a magia de Esther. Depois de 5 minutos, Sophie bocejou. Marcos parou. Vocês querem que eu pare? Não, Riley disse rapidamente. Só pode fazer as vozes como Esther faz. Marcos tentou, fez uma voz grave para o rei, aguda para o anjo, mas se sentiu ridículo, até que ouviu Owen rir. De novo, papai! De novo! E algo dentro de Marcos se abriu. Ele exagerou mais as vozes, fez gestos dramáticos. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu leve. As crianças adormeceram sorrindo. Marcos desceu e encontrou Esther na cozinha, tomando chá. Obrigado, ele disse. Por quê? Por me lembrar como ser pai. Esther sorriu. Você sempre foi pai.
Marcos só esqueceu por um tempo. Ele sentou ao lado dela. Posso perguntar algo? Claro! Você não sente falta da sua filha? Cuidando dos meus filhos? Esther olhou para a xícara. Todo dia, toda hora. Ela pausou. Mas Grace me ensinou que amor não é propriedade. É serviço. E cuidar das suas crianças não é substituir Grace. É honrá-la. Marcos assentiu, garganta apertada. Catherine gostaria de você. Eu sei. Sinto ela às vezes. Observando, sorrindo, Esther o olhou. Ela quer que você seja feliz também, Marcos. Eu não sei se mereço felicidade. Por quê? Por quê? Porque ela morreu comprando cupcakes de aniversário. Eu pedi para ela ir. Estava em reunião. Não podia sair. A voz dele quebrou. Se eu tivesse ido buscar os cupcakes, ela ainda estaria aqui? Esther terminou gentilmente. Talvez não. Mas culpa não vai trazê-la de volta. Só vai mantê-lo preso. Eu não sei como me perdoar. Comece perdoando ela. Marcos franziu a testa. Ela não fez nada errado. Não, mas você está bravo com ela por partir. Tá bravo com Deus por levar. Tá bravo consigo mesmo por não evitar. Esther segurou a mão dele. E tudo isso é normal, mas está na hora de deixar ir. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marcos. Eu não sei se consigo. Não precisa saber. Só precisa tentar. Eles ficaram sentados em silêncio. E Marcos sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade. Ainda não. Mas era paz. Pequena. Frágil. Mas estava lá. Na manhã de quinta-feira, tudo mudou. Marcos estava em Manhattan para reuniões. Esther e as crianças ficaram em Greenwich. A rotina normal. Café, brincadeiras, almoço. Mas às 2 da tarde, o telefone de Marcos tocou. Harold. Ele nunca ligava, a menos que fosse urgente. Senhor Whitmore. A voz dele estava tensa. É Sophie. Ela tá muito mal. O coração de Marcos parou. Que aconteceu? Estava brincando no jardim. Então apenas desabou. Está consciente, mas não para de tremer. E tem febre alta. Esther disse para ligar para o senhor imediatamente. Marcos já estava correndo para o elevador. Liguem para o Dr. Morrison. Vou estar aí em 1 hora. Ele dirigiu como louco. 90 minutos se tornaram 55. Seu coração batia tão forte que doía. Não, Sophie. Não agora. Não quando finalmente estavam se curando. Quando chegou, encontrou Dr. Morrison saindo do quarto de Sophie. Como ela está? Marcos perguntou, sem fôlego. Estável. Mas é sério. Marcos, o médico, tirou os óculos. Ela está com pneumonia. Provavelmente já estava desenvolvendo há dias. O sistema imunológico dela está comprometido. Comprometido? Como? Estresse prolongado. Trauma. Isso afeta tudo, inclusive defesas do corpo. Ele pausou. Preciso hospitalizar ela. Não. A voz de Esther veio da escada. Por favor. Não. Os 2 homens olharam para ela. Esther, ela precisa de tratamento adequado. Dr. Morrison disse. Ela pode ter tratamento aqui. Com 4. Medicação. Tudo. Esther desceu as escadas rapidamente. Mas não tirem ela daqui. Ela acabou de começar a se sentir segura. Hospital vai traumatizar de novo. É pneumonia. O médico insistiu. Pode piorar rápido. Então, eu fico com ela. Noite e dia. Não saio do lado. Esther olhou para Marcos. Por favor, confie em mim. Marcos olhou entre ela e o médico. Mente de empresário dizia: hospital, melhor equipamento, mais seguro. Mas coração de pai dizia: Esther sabia. Ela sempre sabia. Você pode vir todos os dias? Marcos perguntou ao Dr. Morrison. Sim, mas então... É isso. Ela fica em casa. Você
Monitora. Esther cuida. O médico suspirou contra meu julgamento profissional. Mas, tudo bem. Esther correu de volta para o quarto. Marcus a seguiu. Riley e Owen estavam sentados na cama de Sophie, segurando as mãos da irmã. Sophie estava pálida, suando, tremendo. Papai? Ela sussurrou. Voz tão fraca. Marcus se ajoelhou ao lado da cama. Estou aqui, princesa. Não quero ir embora. Como mamãe foi, o peito dele apertou. Você não vai. Eu prometo. Não promete. Riley disse, voz dura. Adultos sempre quebram promessas. Marcus olhou para a filha mais velha. Viu medo disfarçado de raiva. Você está certa. Não posso prometer, mas posso lutar. E vou lutar. Esther começou a organizar a cama. Travesseiros extras, cobertores, água. Preciso que vocês dois sejam fortes agora. Ela disse a Riley e Johan. Sua irmã precisa de vocês. O que a gente faz? Owen perguntou. Lágrimas nos olhos. Rezam. Fiquem perto. E confiam. Esther tocou a testa de Sophie. E vocês, senhorita, vão descansar. Sem discutir, Sophie assentiu fracamente. As próximas 48 horas foram um pesadelo. A febre de Sophie subia. Depois caía. Depois subia de novo. Dr. Morrison vinha 3 vezes ao dia. Ajustava medicação. Monitorava. Esther não saiu do lado dela, nem por 1 minuto. Ela cantava, orava, colocava compressas frias na testa dela. Segurava a mão pequena. Marcus cancelou tudo. Trabalho, reuniões bida nada importava. Exceto Sophie. Riley e Owen não saíam do quarto. Eles se recusaram. Comiam no chão. Dormiam em beliches improvisados. Somos 3, Riley disse, quando Marcus tentou fazê-lo sair. Sempre fomos 3. Ela precisa de nós. Então, Marcus deixou. Na segunda noite, Sophie piorou. A febre atingiu 104º F. Ela começou a delirar. Mamãe? Ela chamou. Mamãe, onde você está? Riley e Owen começaram a chorar. Ela vai morrer? Owen soluçou. Como mamãe. Esther os puxou para perto. Não se ela tiver algo pelo que lutar. E vocês são isso. Ela olhou para Marcus. Fale com ela. Diga por que ela precisa ficar. Marcus se sentou na cama. Pegou a mão ardente de Sophie. Sophie, bebê, ouça papai. Os olhos dela abriram ligeiramente. Vidrados. Você não pode ir. Entende? Riley e Owen precisam de você. Eu preciso de você. Sua voz quebrou. E a mamãe? A mamãe precisa que você fique... Porque ainda não é sua hora. Você tem tanto para viver. Tanto para ver. Cansada. Sophie murmurou. Eu sei. Mas você é forte. Mais forte que imagina. Ele acariciou o cabelo dela. Você é como a mamãe. Brava, linda, cheia de amor. Lágrimas escorreram pelo rosto febril dela. Sinto falta. Eu também. Tanto. Marcus beijou a testa dela. Mas ela não quer que você vá ainda. Ela quer que você cresça. Seja feliz. Viva a vida dela por ela. Riley subiu na cama do outro lado. Pegou a mão livre de Sophie. A gente precisa ser 3. Sempre 3. Você não pode quebrar isso. Owen se juntou. Por favor, Sophie. Por favor. Esther começou a cantar Big Sea New. Amazing Grace. How sweet the sound. E Marcos se juntou. Voz quebrada, desafinada, mas cantou. Riley e Johan também cantaram. E Sophie, no meio deles, cercada por amor, fechou os olhos. Mas não era o sono da morte. Era o sono de cura. Quando o Dr. Morrison chegou na manhã seguinte, ele verificou Sophie e parou. A febre quebrou. Ele soou chocado, completamente. Como Esther apenas sorriu. Amor
é o melhor remédio. Isso não é cientificamente. Não precisa ser ciência. Ela olhou para Sophie, dormindo pacificamente. Às vezes, é só fé. Marcos não discutiu, porque tinha visto, com os próprios olhos, seus 3 filhos, juntos, recusando-se a deixar a irmã ir, e Sophie lutando por eles, por ele, por Esther, por uma vida que finalmente valia a pena viver de novo. Sophie levou uma semana para se recuperar completamente, mas quando voltou, era diferente, mais forte, mais viva, e algo tinha mudado em Riley e Johan também. Eles estavam mais gentis, mais abertos, como se quase perder a irmã os lembrasse do que realmente importava. Marcos também mudou. Ele começou a trabalhar de casa. Participava do café da manhã todos os dias. Lia histórias toda noite. E pela primeira vez, desde que Catherine morreu, ele estava presente. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Esther arrumou suas malas. Marcos entrou no quarto dela. O que está fazendo? Arrumando para partir, ele sentiu pânico. Partir? Por quê? Porque meu trabalho aqui está completo. Ela dobrou um vestido cuidadosamente. As crianças estão falando, sorrindo, curando. Você está sendo pai de novo. Vocês não precisam mais de mim. Sim, precisamos. Marcos se sentou pesadamente na cadeira. Eu preciso... As crianças precisam... Esther, você salvou essa família? Não. Deus salvou. Eu só ajudei. Ela pausou. E agora, Deus está me chamando para outro lugar. Outra família que precisa. Quanto você quer para ficar? Nome, seu preço. Esther sorriu tristemente. Não é sobre dinheiro, Marcos. Nunca foi... É sobre chamado. Ela se sentou ao lado dele. Vocês vão ficar bem sem mim. E se não ficarmos, porque aprenderam a se apoiar, a se amar, a curar juntos. Ela tocou o rosto dele gentilmente. E porque você parou de fugir da dor e aprendeu a atravessá-la, Marcos cobriu a mão dela com a sua. Como? Eu te agradeço, sendo o pai que sei que você pode ser, amando essas crianças com tudo que tem e ensinando elas que perda não é o fim, é só transformação. Eles ficaram sentados em silêncio. Vou sentir sua falta, Marcos disse finalmente. Eu também, mas sempre estarei aqui. Ela tocou o peito dele. No que ensinei, no que compartilhamos, no amor que ficou. Na manhã seguinte, Esther desceu com suas malas. As crianças estavam esperando. Você vai embora? Sophie perguntou. Lábio tremendo. Sim, bebê. Por quê? Owen chorou. Nós fizemos algo errado? Não. Fizeram tudo certo. Esther se ajoelhou. Mas agora vocês são fortes. E outras crianças precisam de ajuda. Entendem? Riley cruzou os braços. Não é justo. Eu sei. Mas sabe o que é maravilhoso? Esther sorriu. Vocês sempre vão me ter. Nas músicas que ensinei, nas histórias que contei, nas orações que fizemos juntas. Sophie se jogou nos braços dela. Não quero esquecer você. E não vai. Prometo. Esther a segurou apertado. E sempre que sentirem falta de mim, olhem para o céu. Porque sua mamãe e eu estaremos cuidando de vocês de lá. Owen e Riley se juntaram ao abraço. Os 4 ficaram assim por longo tempo. Finalmente, Esther se levantou. Marcos estava esperando com o carro. Ele a levou até a estação de trem. Carregou sua mala surrada. Para onde você vai? Ele perguntou. Para onde Deus me levar? Na plataforma, ela se virou para ele. Cuide deles, Marcos. Vou cuidar. E cuide de você também. Catherine quer que você seja feliz. Marcos assentiu, incapaz de falar. Esther subiu no trem, acenou da janela. E então
Se foi, Marcos ficou na plataforma muito tempo depois que o trem desapareceu. E então voltou para casa, para seus 3 filhos, para a vida que Esther o ajudara a reconstruir. 2 meses depois, Marcos estava na cozinha preparando panquecas. As crianças sentadas na ilha, conversando animadamente. Papai, posso adicionar chocolate? Sophie pediu. Pode, eu quero morangos. Owen adicionou. E eu quero as 2 coisas, Riley disse, sorrindo. Marcos riu. Tudo bem! Ganancenta. Era um sábado comum, ensolarado, quente, perfeito. O telefone tocou. Marcos atendeu. Senhor Whitmore, é Harold. Acabei de receber uma notícia. Que tipo de notícia? Sobre Esther Mai Johnson. Marcos congelou. Que tem ela? Ela morreu ontem à noite. Ataque cardíaco. Súbito, indolor. O mundo parou. Marcos segurou a bancada para não cair. O quê? Sinto muito, senhor! Pensei que deveria saber. Marcos desligou lentamente. Olhou para as crianças. Elas estavam brincando, rindo, vivas, por causa de Esther. Papai, tá tudo bem? Riley perguntou. Marcos piscou as lágrimas. Estou. Só. Lembrei de algo importante. Ele terminou as panquecas, serviu as crianças e depois do café, disse: vamos ao parque hoje. No parque, ele as empurrou nos balanços. Jogou bola, fez vozes engraçadas. E quando Sophie disse sinto falta, de Esther, Marcos respondeu: eu também, mas ela está sempre com a gente. Sabe onde? Onde? Ele tocou o peito dela. Aqui! E aqui! Tocou a cabeça. E aqui! Apontou para o céu. Sophie sorriu. Pequeno, triste, mas um sorriso. Naquela noite, Marcos colocou as crianças na cama. Leu sobre Jonas e a baleia. Fez todas as vozes, exagerou os gestos. As crianças riram até doer. Quando adormeceram, ele foi até o escritório. Pegou a fotografia de Catherine. Ela nos salvou. Ele sussurrou. Aquela mulher maluca que acreditava em Deus e amor e fé. Ela nos salvou. Ele pausou. E eu acho que você a enviou. Não é? Claro que não houve resposta. Mas Marcos sentiu algo calor em paz. Certeza. Catherine e Esther juntas em algum lugar, sorrindo, sabendo que fizeram seu trabalho. Marcos colocou a fotografia de volta. E pela primeira vez, desde o acidente, ele não sentiu dor ao olhar para ela. Sentiu gratidão por ter amado, por ter sido amado, por ter sido salvo. Ele voltou para a sala, onde os 3 pares de sapatos pequenos estavam espalhados. Mochilas, brinquedos, evidências de vida. E ele sorriu, porque sua família estava quebrada, mas agora estava se remendando. Não perfeita, não completa, mas juntos, e juntos, eles conseguiriam qualquer coisa. Marcos olhou pela janela. Estrelas brilhavam no céu escuro. Obrigado, ele sussurrou. Para Catherine, para Esther, para Deus, para todos que tinham segurado sua família quando ela quase desmoronou. E em algum lugar, distante mais perto, ele imaginou 2 mulheres sorrindo. Uma que ele amou, uma que o salvou, ambas em paz, ambas em casa, ambas sabendo que amor nunca morre, apenas se transforma e continua sempre. Fim. Baseado em uma história verdadeira sobre fé, família e o poder transformador do amor incondicional.